Então, boa noite a todos. Primeiro agradecer a nós 6, a nós 12, porque cada um está com o seu amparador aí do lado, com certeza, então já tem 12. E aí, como a gente não é aquele médium de visualização, deve ter aqui algumas centenas nesse aprendizado junto conosco. Não pensem que eu vim ensinar ninguém, eu estou aprendendo um monte. Cada vez que eu entro aqui eu fico nervoso, não tem como, é inacreditável. Por mais que eu chego quase uma hora antes e eu fico ali me estabilizando, mas essa palestra, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do capítulo 9, se vocês lembrarem, eu já fiz essa palestra. A maioria não vai lembrar que eu fiz, nem eu mesmo posso não lembrar. E não lembrei. Tanto que quando o Ricardo colocou lá o palestras, ele colocou lá as bem-aventuranças e eu fui pegando, né? Eu vou lá, escolho aleatório, uma cada mês. E aí o Eduardo também, normalmente eu faço uma palestra depois do Eduardo, ou antes ou depois. Não é para copiar não, porque cópia também é bom. A gente copia coisas boas, a gente não copia coisas ruins. E aí eu marquei a minha, mas não é a idade também. Eu marquei Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas nem me toquei que eu já tinha dado essa palestra. Aí falei com a Yara, eu disse, Yara, quem sabe o Guilherme, vai fazer na semana que vem, ele faz a minha agora e eu faço a dele. Aí liguei pro Guilherme e disse, puta, tô viajando, não posso. Aí falei com a Yara, e se nós trocarmos, eu boto a minha depois e faço a do Guilherme, ele faz a minha. É claro que foi um pedido sem graça, né? Porque eu ia querer colocar os bois atrás da carroça. Ou seja, queria colocar o capítulo 10 à frente do capítulo 9, isso não tinha lógica. E ela disse não. Como a chefe, né? É braba. Então, vamos fazer outra palestra? E aí eu fiz outra palestra e eu já nem sei mais onde é que está aquilo lá no YouTube, aquela minha, porque eu não consegui ver, que eu queria copiar alguma coisa, mas não consegui achar ela. Então assim, ó pessoal, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Que é aquela nossa velha reflexão, o que é manso e o que é pacífico. Se a gente lembrar lá atrás, a gente vai falar disso lá no finalzinho, assim, quase, da palestra. O que é manso e o que é pacífico. E aí vocês podem até me ajudar depois, eu vou perguntar para vocês, ó, o que é isso, o que é aquilo. Então fiquem preparados. Tem que responder. Então, assim, a mansidão tem muito a ver com paciência, com resignação, com domínio da cólera, né? Se a gente for ver isso, mansidão é isso. Ou mansuetude. Aqueles que são mansos. Tem muito a ver com isso, com paciência, com resignação, com domínio da cólera, da raiva e tal. Mas o que é manso, né? Jesus disse lá atrás, bem-aventurados os mansos ou brandos, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pensem por quê. Falei isso aí há uns 6 meses atrás, eu acho. Mas eu gostaria de começar com algumas perguntinhas interessantes, olha só. Quem de nós consegue ser verdadeiramente manso quando é contrariado? É fácil ser paciente quando tudo dá certo, né? É fácil falar de paz quando ninguém nos ofende, não é verdade? É fácil dizer que perdoamos quando não fomos atingidos, né? Mas quando a gente é atingido, a gente tem A verdade, mansidão parece justamente quando somos contrariados. Quando alguém fala aquilo que não gostaríamos de ouvir. Quando somos injustiçados. Quando alguém nos responde mal. Quando somos esquecidos. Quando somos criticados. Quando estamos cansados. E alguém exige demais de nós, né? Então pense no que é mansuetude. E aí é nesse momento que a gente pensa assim, esse evangelho que a gente estuda realmente, o evangelho, ele entrou lá dentro?
ele plantou uma semente, ele tem alguma coisa conosco mesmo no coração? Porque a gente pode viver muito o que Jesus pregou, né? Mas não como ele viveu, certo? A gente tem muito disso, né? A gente lê, aprecia, pratica, mas não vive necessariamente o que Jesus viveu. Aquela mansuetude toda, né? No dia seguinte a gente já está explodindo, chutando pau da barraca, brigando, xingando, né? Isso faz parte. E aí Kardec ele começa mostrando que Jesus estava falando apenas da aparência exterior, né? Ou seja, ele condena a violência, a cólera, expressões ofensivas. Kardec também explica que uma palavra agressiva não é simplesmente um som. Não é? Tu verbaliza uma vociferação, aquela pesada, doída, ela não é só a voz. Aquilo entra mais profundo no ser humano. E isso causa aquele velho ditado, né? A gente passa a não praticar aquela benevolência com os outros. E os outros conosco, da mesma forma. Quando ele está agressivo e violento, ele não consegue. Mas isso aí é extremamente atual, não é, gente? Vamos pensar assim, essa mídia digital, esse WhatsApp bendito. Basta tu pegar o teu Instagram, ou o teu WhatsApp, ou o teu Facebook e postar alguma coisa que seja ofensivo para todo mundo. Percebe? Olha o quanto a gente pode atingir numa mensagem hoje. Se tu tiver 1000 seguidores, esses 1000 vão entrar no rolo. Mas automaticamente o Instagram, o Facebook ou qualquer outra plataforma pega esses teus 1000 seguidores, aí o Rodrigo pode até me desmentir, e joga esses 1000 servidores para solicitar amizade com mais 1000, com mais 2000, com 1 milhão. E aí tu conseguiu atingir numa coisa 1 milhão de pessoas. Só que tu vai lá e apaga isso. Imediatamente tu apaga, porque tu achou que não fez nada. Mas a mensagem já foi, gente. Por mais que tu apague, já está lá dentro de alguém. Que desse 1 milhão seja 50 mil. Essas 50 mil vão ser atingidas por essa fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A forma como fala. Por isso, a grande prática da mansidão é o seguinte, ó. Antes de responder, por exemplo, a Preta me injuriou. Antes de responder para ela qualquer coisa que eu não concorde, que eu brigue com ela, eu preciso dizer isso? Eu preciso realmente responder a isso? Antes de desviar, antes de enviar para qualquer coisa, para qualquer pessoa, isso vai construir ou apenas descarregar minha irritação? Antes de corrigir alguém, eu estou corrigindo por amor? Ou eu estou num embate que eu quero vencer aquilo? Mansidão não é fraqueza, gente. É só lembrar do exemplo de Jesus. Jesus não era fraco, ele era manso. Absurdamente manso e pacífico. Quer um exemplo? Quando ele mandou todos aqueles dentro do templo embora, porque eles estavam transformando uma casa de oração num comércio. Simples assim. Com mansuetude e amorosidade. E todos foram embora, não foram? Ele defendeu os marginalizados, os injustiçados, enfim. Então, assim, ó, mansidão não é ausência de firmeza. Nunca foi. Normalmente, quando as pessoas falam muito assim, pô, mansidão, o que é o cara? O cara é um estúpido, o cara é pateta, o cara se deixa, né, ser ofendido, o cara... Não é essa a verdade. Tu pode ser manso e ter a postura digna de Jesus, por exemplo. Trazer isso para ti, quando que tu pode parar. Então, assim, autoridade sem violência, coragem sem agressividade, saber dizer não é preciso humilhar ninguém. A gente consegue dizer um não com amorosidade?
Eu citei esse exemplo lá atrás. Quando tu entra na tua casa, a tua mulher limpou a casa. Aí tu vem com aquela forma agressiva. Ô, para quem que tu limpou essa casa? O que é isso? Quando tu diz assim, amor, que coisa gostosa ter essa casa hoje, cheirosa, né? É diferente, né? Como é diferente, assim. Para os dois lá faz mais sentido aqui do que para nós, porque eles são novos ainda, nós já estamos mais na... Então vamos olhar para Jesus. Olha só, quer ver outro exemplo de Jesus? A crucificação. Olha só, como nós estaríamos numa situação dessa criatura. Prenderam, bateram, botaram coroa de espinho, fizeram... Quem viu aquele filme do Mel Gibson, né? Pelo amor de Deus, aquele filme é até acima do tom, mas... Ele não respondeu em nenhum momento com violência, em nenhum momento com raiva, em nenhum momento com ódio, nada. Uma atitude pura, plena, absoluta. Em Fonte Viva, no capítulo Humanidade Real de Emmanuel, Emmanuel apresenta Jesus diante da morte como aquele que foi traído. Foi? Eu tenho minhas dúvidas se foi por Judas, tá? Tem que pesquisar bastante aí, pessoal, ler bastante. Eu não concordo, eu acho que não foi Judas, mas enfim, a igreja traz como Judas. E aí a gente leva isso num caminho. Quem lê bastante vai ver que talvez não seja ele. Preso, humilhado, escarnecido, injustiçado, mas ele não se entregou. O que ele fez quando ele foi pregado na cruz? Levantaram ele, ainda segundo o que a gente sabe, jogaram uma lança. Ele olhou para o Pai, para o alto e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Só que não foi só isso ali. Ele também olhou para o lado. Do lado dele tinha mais bandidos crucificados, não tinha? Pois é. Ele olhou para um deles e disse assim, em verdade vos digo, estarás comigo no paraíso. Até na hora da morte, no sofrimento maior, ele ainda foi manso com aquele que estava do lado dele. Percebe a grandeza? O trânsito para mim é terrível. Eu acho que eu vim para essa encarnação para sofrer no trânsito. Do que eu me incomodo. O que eu ainda vocifero no trânsito. Hoje, de novo, nem vou contar porque é redundância, né, falar do trânsito. Porque eu não aprendo ainda a olhar para o lado e dizer que esse cara, ou essa pessoa, ou esse ser, ou sei lá o quê, está fazendo isso para ele mesmo. Não é para mim. Eu não preciso me estressar com aquilo, não preciso trazer aquilo para mim. Porque aquilo só me desgasta, só me desarmoniza, só baixa a minha energia. Incrível. Não sei se com vocês é assim, mas comigo eu tenho esse problema. Então assim, Jesus não está dizendo que a violência foi correta, não está dizendo que a injustiça não aconteceu, não transforma o erro em acerto, mas ele se recusa em permitir que o mal do outro invada o ser que ele é. Então talvez, gente, uma das maiores conquistas espirituais é o outro não pode trazer raiva, nem agressividade, nem ódio, nem nada. O outro não pode trazer isso para ti. Onde que isso acontece mais? Quer ver um exemplo mais simples? Vocês devem ter lido também que quando Jesus foi preso, Pedro se enraiveceu, foi para cima de um lá, feriu um daqueles, e Jesus imediatamente gritou com Pedro. Não é aquele para Pedro, né, que a gente escuta aí. Ele foi para Pedro e disse, não precisa desse tipo de atitude, não precisa fazer nada. Essa foi uma cena educativa que a gente tem. Assim, Pedro podia amar incomensuradamente Jesus, não é? Nós, talvez. Mas ele não aprendeu a amar como Jesus amava. Então ele despejou aquilo que ele podia fazer, que era a violência, e não precisava. Dentro desse capítulo, gente, capítulo 9, tem alguns itens importantes, por exemplo. Vamos falar de afabilidade e doçura. Onde é o lugar mais difícil de a gente praticar isso? Aonde? Dentro de casa. Por quê?
Porque dentro de casa é a nossa maior prova, gente. Aqui é no trânsito. A minha, não, a família também, mas eu digo, o trânsito também. Mas assim, as nossas maiores provas, os nossos maiores resgates estão dentro de casa, dentro de casa. E a gente sabe disso. A gente só não quer ver. Quando a gente vê, passou muito tempo. Às vezes a pessoa que mora contigo foi embora, não olha mais para ti, não fala mais contigo. Eu estava vendo uma reportagem ontem eu li alguma coisa sobre Fábio Júnior e o filho dele, o Fiuk. Eles não se falam há 6 anos. Brigaram, não se falam mais. Olha isso, gente, dentro de casa. Aí o Fiuk não fala mais com ele, também não fala mais com a Cleo Pires. Aí virou um jogo de egos, de briga. Então, assim, isso é exemplo simples, né? Básicos. Então nós podemos fazer um trato, uma coisinha muito simples assim, ó. Como é que eu trato quem não pode me oferecer nada em troca? Como? Desprezo, não é? Se tu não pode me oferecer nada, para que eu quero tu do meu lado? Eu não quero. Tu não me agrega nada, tu não me dá nada. Não é assim que a gente age às vezes? Eu sou assim também às vezes. Não tem problema não, gente. Não precisa se penitenciar. Se não faz, puxa, que maravilha. Quero estar contigo de vez em quando, para aprender. Quero. Esses são os calos que a gente tem que ir aparando, né? Outro, como é que tu trata teu filho quando tu está cansado em casa? Tua mulher? Teus pais? Teu funcionário? Teu colega de profissão ali no computador? Quer ver um exemplo simples? Um pai chega em casa, super cansado, estressado, senta do lado do filho, aí o filho pergunta assim para ele: pai, por que tu grita tanto com a mãe? Olha só, uma criança pergunta para um adulto por que ele grita tanto com outro ser adulto. Daí o pai disse assim: ah, filho, porque eu estou estressado hoje. Eu estou assim, hoje eu estou acabado. Me brigaram comigo e tal, e eu estou assim. Aí a criança cresceu e lá na frente casou. O pai um dia estava em casa e ouviu a mesma coisa do guri fazendo com a mulher. E aí o pai dele perguntou: filho, por que tu está fazendo? Nem lembrava o que tinha feito lá atrás. Por que tu fez isso com a tua mulher? Já, pai, tu fazia com a mãe, não lembra? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, porque eles são exatamente, muitas vezes, o espelho que a gente é dentro de casa. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se falei aqui. 7 anos tu tem o teu livre-arbítrio, certo? Certo. Mas tu ainda está dentro de casa, então tu fica pegando coisas. Tu é uma antena parabólica, tu fica ali captando, e coisas ruins sempre vão para as crianças, elas captam muito, né? Mas assim, ó, quando tu chegar nessa maioridade, isso tu vai carregar contigo. Vai ser exemplo que tu vai dar para o teu filho, para tua filha, ou seja lá o que for. Não tem como correr disso. É fato isso. A gente já passou por isso. Por exemplo, depois a afabilidade é a paciência, né? Está ali também no capítulo. A caridade é difícil. A caridade é difícil. É uma coisa difícil. Eu citei um exemplo na vez passada que a gente pode ir lá limpar o guarda-roupa e tirar tudo do pior. Mas o bom não. O bom eu não vou dar. Aquilo que vai te fazer falta tu não vai dar. Ok, é caridade, está tudo certo. Mas a verdadeira caridade é quando tu divide aquilo que tu tem menos, pouco ou quase nada. Por quê? Porque quando tu faz isso, tu está sendo paciente com os outros. Tu está dividindo aquilo que é teu. A vida está te oferecendo uma grande oportunidade de desenvolver uma virtude que tu não possui sinceramente, que é a caridade. Por exemplo, Chico Xavier, né? Chico Xavier, quem foi Chico Xavier, né? A gente não precisa colocar ele lá no pedestal, não. Ele foi uma pessoa que nem nós. Porque ele abdicou de uma vida de prazeres, etc., para viver uma vida de caridade. Extremamente caridoso.
Então assim, ele sofreu um monte, ele foi perseguido. Quando era pequeno, o padre brigava com ele, chamava ele com não sei o quê. Ele foi perseguido quando começou esse caminho dele. O filho dele roubou dele quando ele publicava os livros. Dinheiro. Aí depois ele colocou tudo no lugar. O guri voltou para o normal. Então, tudo com mansuetude, tudo com paz, tudo com brandura, tudo com pacificação. Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então assim, aqui a gente pode lembrar esse exemplo do Chico, mas o que torna o Chico interessante não é colocar ele lá no pedestal, não. É que a mansidão, ela precisa ser executada em todos os momentos. Todos os momentos. Puta, mas esse cara é chato, esse Ricardo. Em todos os momentos. A grandeza espiritual não apenas nos momentos extraordinários. Não pode ser só quando te faz bem, que tu está perfeito, tudo bem. Não é. E aí vem aquela coisa, ela aparece normalmente na resposta que a gente dá, na crítica que a gente recebe, na forma como trata o outro, se ele pensa diferente de ti, na capacidade de não devolver uma ofensa, enfim. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Paciência. Como vocês anotarem, de vez em quando nos livros, tá? Que eu falo um monte aqui, nunca vi vocês anotar os livros para ler. Que resume uma ideia muito prática, olha só. Diante da agitação toda exterior, ou seja, no momento que tu estás em qualquer lugar, brigando, vociferando, sendo raivoso, odioso, exteriormente, a gente deve conservar a serenidade necessária para não destruir o auxílio que está a caminho. Então a gente briga muito e não deixa que aquilo que está vindo de bom para ti entre e te ajude a resolver melhorar. A gente pode falar também de obediência e resignação. Olha só, obediência e resignação não é conformismo, gente. Ninguém manda tu fazer, ninguém diz o que é e tu fica conformado com isso. Por isso que a doutrina espírita é, para mim e para vocês com certeza, é um objeto de estudo. Porque ela não chega aqui para ti, ó, amigo, vai lá fazer. Fulano, faz aquilo. Não é assim que funciona. Tu tens a plena capacidade de sair daqui, discordar de tudo que eu falei, pegar um livro e estudar. Ou qualquer outra fala de qualquer outra pessoa, ou coisas do livro. O Espiritismo te dá essa liberdade. Coisa que a gente, em outras, e aqui não é uma crítica, a gente recebe as coisas muito prontas assim. E a gente aceita. Tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. E lógico. Então assim, ó, ressignificar significa assim, ó, vou aceitar aquilo que não posso mudar. Certo? Sim. Mas vou agir naquilo que está ao meu alcance para mudar. Sempre para melhor. A cólera, que nós falamos lá no comecinho, paciência, resignação, resiliência, cólera. O que é a cólera? O texto espírita diz muito diretamente que a cólera, ela aponta um orgulho ferido, né? Quando a gente está com uma cólera, com uma raiva, é porque alguém nos deu uma espetadinha ali e a gente fica brabo. Mas assim, na próxima vez que sentir raiva, não pergunte apenas quem o provocou, mas o que foi tocado dentro de você. Alguma coisa tocou dentro de você, essa cólera do outro? Alguma coisa te tocou? Mexeu contigo? Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Se alguém te ofendeu, te feriu, te magoou, palavras, etc., gestos, ações e tudo mais, se isso te serviu, como diz a outro, se aquele gorrinho serviu na cabeça, é o que tu precisa trabalhar diariamente para resolver. Pontos nossos de resolução. Então assim, o orgulho, a gente precisa de reconhecimento,
O desejo de controlar também? O medo de parecer fraco? A necessidade de sempre ter razão? Não é? A gente sempre quer ter razão. Meu time é melhor que o dele. Pronto, acabou. Não vamos discutir. Ou o que acontece? Mas é um exercício prático para essas coisas da nossa vida, né? Por exemplo, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Tá, Rodrigo? Para ti e para ela também. Olha só o exercício que eu vou propor para vocês. Importante. Isso é para vocês e para mim também. Não é brincadeira, não. Para. Quando ela te machucar, para. Quando ela te ofender, para. Teu marido, tua mulher, tua esposa, teu filho, para. Já falei isso algumas vezes, para. Não responde. Porque normalmente quando a gente está inflado, inflamado, magoado, injuriado, seja lá o que for, nós verbalizamos exatamente o contrário. Para quê? Porque a gente quer vencer um embate. Sempre. Na maioria das vezes. Respira. Isso eu já falei trocentas mil vezes aqui. Respira. Eu respiro? Nem sempre. Tive uma briga com a minha namorada semana passada que eu vou te falar. Ela me mandou embora. Mandou embora. Ela também tinha os pontos negativos. Deixei, teve um momento que eu calei. Estava lavando louça, continuei lavando louça e não falei mais. Simples assim, não falei mais. E não falei mais, fui dormir no outro quarto. Pronto. No dia seguinte a gente levantou, aí ela veio e perguntou para mim, por que a gente brigou? Eu disse, não sei. Começasse com isso, eu comecei com aquilo e a gente não parou. Foi simples assim. Isso acontece todo dia, gente, toda hora. Perguntar. Quando isso acontece, qual é a resposta mais próxima que o Evangelho pode te dar? Qual? Puta, tô aqui, ó. Esse aqui é o meu sapinho, tá? Eu disse para a preta não quebrar porque ia dar ruim. Tu vem aqui o Evangelho. Abre. Olha, que a mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita faz. Simples assim. Isso aqui vai ser pro teu dia. Sai. Sair não é questão de você estar brigado, você está com raiva. Não, sai. Você vai ver como é bom. Agir. Não ficar simplesmente calado por medo. Não é por medo que você tem que calar. Mas responder com firmeza, respeito e serenidade. O que Jesus quis dizer quando afirmou que os mansos possuiriam a terra? O que ele quis dizer com isso? Alguém sabe? Alguém sabe? O que os mansos receberão a terra? É essa terra ali que tu pisa? É isso aqui que tu anda? O que tu come? O que tu bebe? Consegue me responder? Terra prometida. Qual é a terra prometida? A terra da paz, do amor. A maioria das pessoas acham que isso é a terra. Não é, gente. É a terra interior, nosso coração. É aquilo que nós armazenamos de melhor para nós mesmos. E aí a gente consegue fazer o quê? Pacificar. Percebe? Ninguém consegue pacificar enquanto não manso. Mansuetude tem tudo a ver com aquilo que a gente falou no começo. Trabalhar o amor, a paz, a resignação, não ser colérico, e etc, etc. Aí vai exemplos como Gandhi, como Chico, como Jesus, como Divaldo, várias pessoas. Além de serem mansos, eles eram pacíficos. Porque assim, eu vou ler para vocês entenderem, assim, quando a gente é manso, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente é pacífico, a gente trabalha o outro. Quando a gente é manso, a gente trabalha o nosso interior, a gente trabalha as nossas resoluções, as nossas questões, nosso amadurecimento espiritual, para se tornar manso em todos os sentidos. Quando a gente é pacífico, a gente pacifica o outro, ou seja, a gente pacifica as guerras, a gente pacifica as pessoas, a gente harmoniza
como uma conversa fraterna, tu está pacificando o ambiente. Percebe? Gandhi, por exemplo, ele pacificou um país inteiro através da não violência, né? Não levantou uma arma sequer, apanhou, greve de fome e tudo mais, mas ele não fez. Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e por aí vai, né? Tem exemplos, milhares de exemplos. Então, assim, quando a gente consegue pacificar no mundo interior, a gente começa a pacificação no nosso mundo exterior. Nós também temos que ser pacíficos internamente para falar. Porque eu digo para vocês assim, ó, ninguém consegue fazer o outro feliz se não é feliz. Isso não existe, isso é mentira. Isso é uma falsidade que a gente faz. Eu vou fazer a Preta feliz, mas eu não estou feliz. Eu estou passando o que para ela? Não estou passando felicidade. Uma falsa mentira. O grande desafio, gente, eu acho que eu vou levar mais uns 2 minutos, tá? Pode ser? A Yara não está aí. A gente fala uma caixinha. A gente fala uma caixinha. Tá. Então, assim, o grande desafio nosso é o quê? É ser o mesmo em todos os lugares. Isso é super importante. Não adianta o Rodrigo e a Lola, eu sempre esqueço, desculpa. Não é a idade. Brigarem e continuarem no mesmo ritmo. Não é assim. Eles têm que continuarem nessa simbiose, nessa harmonia o tempo todo. Vai dar uma briga ou outra? Vai! Mas isso é coisa de casal, é coisa da família. A gente precisa, às vezes, ter uma rusguinha para elevar as coisas, né? Mas um dos dois tem que dar ré, um dos dois tem que parar, um dos dois tem que entender. A gente sabe como funciona o hormônio das mulheres, né? Pior que os nossos. Então, assim, a gente tem que ter um freiozinho nos 2 pés, às vezes. Porque nós mandamos nós embora. Então, assim, a gente poderia trabalhar assim, a mansidão como afabilidade, paciência, resignação, domínio da cólera, né? A mansidão, eu consigo ser firme sem ser agressivo? Consigo? Consigo. Mas eu preciso parar. Eu consigo ser afável, sou gentil também dentro de casa? Como eu sou com meus amigos, por exemplo, né? Às vezes a gente sai, vai pra festa, meu Deus, tudo maravilhoso, maravilhoso. Cervejinha, conversa, brincadeira, pra lá. Chega em casa, vira o pau da barraca. Por que tu não é lá e aqui? O que mudou nisso? O álcool? Paciência. Consigo compreender o outro o tempo todo? É outra indagação. Então, assim, gente, o que Jesus faria com a minha resposta? Eu quero terminar voltando à figura de Jesus, porque o Evangelho, ele não apresenta simplesmente uma teoria, né? Não está só a teoria ali. Aqui está muito do que os Espíritos colocaram para nós através do Cristo Consolador, certo? A Bíblia, ok, mas quem escreveu a Bíblia? Quem mandou a Bíblia? Foram pessoas anteriores, estavam ali, passaram, porque Jesus nunca deixou nada escrito, nada, absolutamente nada. Isso aqui são através dos Espíritos, certo? Então, assim, a doutrina espírita nos apresenta um modelo, certo? Sempre. Jesus, não é? O modelo é Jesus. Existe aquele que está acima dele, Deus. Mas quando tu quer falar, tu chama Jesus, né? Tá no quarto lá, puto da cara, você, ei, vem cá, senta aqui, quero falar contigo. Mas por que isso está acontecendo comigo de novo? Aí tu vai cobrar ele de uma coisa que é tua, que tu fez. Ele te deu uma cartilha quase, como uma cartilha aquilo ali, ó. Basta tu exercitar, trazer isso para ti e exercitar. Emmanuel, em Fonte Viva, apresenta essa imagem de Jesus como aquele que sempre, e mesmo diante da humilhação, injustiça, ele preservou a dignidade dele, foi isso que ele fez. Então, assim, o Espiritismo, ele não pede perfeição, pede? Não. Ele te cobra alguma coisa? Não. Pelo contrário, ele te dá o poder da dúvida. Vai e estuda. Então, assim, o nosso objetivo não seja nunca mais, vou sentir raiva? Talvez. Talvez, nós somos humanos, mortais, estamos num processo.
Mas é necessário assim, se eu vou ter raiva, que eu consiga perceber isso antes. Olha, o sinal está amarelo, tem que parar. Amarelo, gente, não é para passar. Amarelo é para parar. É alerta. Pare. Eu sei, eu também não paro. Mas pare. Sério, o amarelo não é para passar, é para parar. O vermelho pare de uma vez. Não. Então assim, nunca mais vou me irritar. Vou demorar menos para recuperar a serenidade. Olha só, são coisas assim que a gente tem que refletir. Diante de cada conflito, podemos fazer uma pergunta simples. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele responderia. Será? Ou nós temos que procurar as respostas. Eu fiz aqui. Então assim, talvez um dia a gente consiga compreender, né, profundamente o que Cristo quis nos deixar e nos deixou, né? Eu gostaria muito, eu já falei isso, dei um exemplo aqui, de ter um encontro com Ele. Putz, isso seria para mim maravilhoso. Eu adoraria, com certeza. Ou pelo menos como meu protetor. Só que Ele se materializasse para mim, que eu queria conversar com Ele. Mas a gente não precisa disso para acreditar que eles estão aqui conosco. Precisa de coisa de coração. A gente tem que estar sempre conectado com essa energia boa. Então assim, bem-aventurados os mansos, porque eles possuem a terra interna, a terra que eles cultivam, a terra que eles querem. Não é a terra que está lá fora. O que está lá fora te ajuda a melhorar aquilo que tem dentro, com certeza. Lá fora, tua família, teus filhos, etc. E aí eu fiz uma prece para a gente encerrar. 7 minutos não é muito tempo até aí, depois vai dar gargalhada, porque não é possível. Senhor, ensina-nos a mansidão que não é fraqueza, a firmeza que não é violência, a paciência que não é acomodação, a resignação que não é desistência e o perdão que não significa esquecer o aprendizado, mas libertar o coração do desejo de vingança. Ajuda-nos a vigiar nossas palavras, porque muitas vezes ferimos com a boca aquilo que não feriríamos com as mãos, não é? Ajuda-nos a reconhecer o orgulho por trás de nossas irritações. E principalmente, Senhor, quando formos contrariados, injustiçados, injuriados, quando alguém nos ferir, que possamos lembrar de Ti e perguntar: como posso responder a essa situação sem abandonar o Evangelho? Que a Tua paz comece em nós, através de nós, e alcance aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Um abraço para todos que não estiveram conosco, que provavelmente depois poderão assistir, né? E obrigado, Rodrigo e a Lula, por terem trazido esse material para poder gravar essa palestra, que eu estava assim já até disse, meu Deus, vamos ser gravados hoje. É bom trazer sorriso, né? Adoro vocês. Fiquem bem, uma ótima semana, tá?